Preste atenção nesse movimento. Ele desenha exatamente como será o futuro próximo do nosso país. Não se engane, tem mais caroço nesse angu. Fica até o fim que você vai entender onde quero chegar com a minha pergunta. Essa mensagem precisa chegar a todos os patriotas. Faça a sua parte, inscreva-se e espalhe a verdade antes que apaguem. A gente vai ler aqui uma publicação do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, até para o Fred comentar em seguida. Como o Fred trouxe aqui nos bastidores, essa publicação dele já apontava ontem que algo aconteceria, algo estava possivelmente ia acontecer nos próximos dias. Olha só, ele disse: os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com as tentativas de usar o processo legal para instrumentalizar as diferenças políticas no Brasil e, portanto, saúdam o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados como um primeiro passo para lidar com esses abusos. Finalmente, estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações. Bom, parece que teve um peso aí o PL da dosimetria, apesar de, na prática, a gente ver que os próprios atingidos, né, como entrevistamos aqui a advogada das FAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, essas pessoas não ficaram satisfeitas com esse projeto. E, dentre os abusos citados ali, bom, ontem teve essa canetada do Alexandre de Moraes que demonstra que as coisas estão ainda muito complicadas e cada vez mais aqui no Brasil. Mas, vendo esse texto aí, o que você acredita que pode ter pesado para essa retirada do nome do Alexandre de Moraes e da sua esposa dessa lei Magnitsky? E, lembrando, né, que o escritório da própria Viviane envolvido aí, né, tendo relação, um contrato com o Banco Master depois de um escândalo bilionário. Então, é algo que a gente fica realmente sem entender, porque neste momento, essa retirada do nome, talvez o momento em que sim deveria estar começando a pelo menos ser aplicada, sendo aplicadas ainda mais sanções contra eles. Fred. Pois é, Mari. Havia expectativa de que outras autoridades públicas brasileiras fossem sancionadas, inclusive dentro daquele arsenal de instrumentos à disposição da diplomacia americana, cancelamento de vistos, a própria lei Magnitsky, que é uma das medidas mais drásticas tomadas contra indivíduos graves abusadores de direitos humanos ou envolvidos em corrupção substantiva. Havia essa expectativa de que outras autoridades, e não de que houvesse uma reversão dessas medidas. Eu acho que a situação é bem complexa e pode ser explicada por vários fatores. Um deles é que esses instrumentos foram utilizados pelo governo americano como mecanismo de pressão numa tentativa de que a própria classe política brasileira e a classe empresarial tomasse e pressionasse o Supremo Tribunal Federal para que se restaurasse o equilíbrio de poderes no país. As medidas tomadas pelo governo americano foram motivadas justamente porque o Supremo veio, ao longo do tempo, violando direitos fundamentais, ao ponto em que essas decisões, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, atingiram cidadãos e empresas americanas, e ali se justificou o interesse, a presença de um interesse americano em tomar medidas contra um agente estatal brasileiro, porque as suas decisões buscavam, né, essa geração de efeitos extraterritoriais, tentando atingir, inclusive, cidadãos e estrangeiros residentes legalmente nos Estados Unidos, o que motivou a Rumble a entrar com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Então, esse mecanismo era um incentivo concedido pelo governo americano no sentido de pressionar, especialmente as elites políticas do país, para que elas colocassem um freio no Supremo Tribunal Federal. No entanto, qual foi a atitude da maior parcela, né, dessa classe política brasileira? Foi continuar respaldando o ministro Alexandre de Moraes. Você não vê por parte, especialmente das elites do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nenhuma mobilização, nenhuma iniciativa para frear os abusos do Supremo. Especialmente nas figuras de Davi Alcolumbre e do próprio Hugo Mota. Para além das sanções da Magnitsky, houve a questão do tarifaço, e quando o Trump aplica o tarifaço, ele também justifica o tarifaço maior aplicado ao Brasil com base nessas violações de direitos humanos, e em especial nas questões envolvendo as Big Tech, o próprio Marco Civil, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, esse regime jurídico da censura estabelecido no país. E qual foi a reação da
classe empresarial e de uma parcela da classe política. Eles recorreram aos Estados Unidos, em vez de tentarem resolver o grave problema institucional brasileiro, de restaurar o equilíbrio entre os poderes, eles foram lá pressionar as autoridades americanas para retirar e levantar essas sanções. Aquela famosa comitiva de senadores, inclusive ali composta pelo senador Esperidião Amin, pela senadora Tereza Cristina, que foram eleitos ali muito em função do próprio apoio do presidente Bolsonaro, o senador Marcos Pontes, que se dirigiram, aí os empresários que foram participar das audiências públicas da Seção 301, que busca investigar práticas comerciais injustas, e ouviram, inclusive, do próprio secretário de Estado e do Christopher Lando, que deveriam, para resolver a situação, buscar as autoridades públicas brasileiras. Mas aí começam a surgir outros personagens na história. Os personagens são os irmãos Batista, da JBS, hoje maior empresa vendedora de carne nos Estados Unidos, fizeram patrocínio do evento de comemoração lá de posse do Trump na presidência, $5 milhões, a maior doação. Há informações de que muitos empresários americanos, e há uma presença maciça de empresas americanas no Brasil, o maior investimento direto estrangeiro no Brasil é americano, e que essas próprias empresas pressionaram o governo Trump para levantar o tarifaço e as próprias sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E, pelo que parece, essa pressão, especialmente dos americanos, tanto assim na questão de mercados sensíveis como o mercado do café, que o americano sentiu muito com o tarifaço, o aumento do preço do café, da própria carne, os irmãos Batista, a questão do suco de laranja, a questão da aviação, mas já no início eles levantaram as tarifas em relação à aviação, a Embraer, que tem nos Estados Unidos seu principal mercado exportador, a aviação regional nos Estados Unidos se utiliza muito dos aviões da Embraer. Então, infelizmente, dentro dessa correlação de forças, você vê que lá nos Estados Unidos, praticamente quem estava fazendo, né, o trabalho em prol do Brasil e da restauração do Estado de Direito no Brasil, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Do outro lado, você tinha Confederação Nacional da Indústria, Irmãos Batista, as próprias empresas americanas que estavam sentindo o efeito do tarifaço, o governo brasileiro em peso indo para os Estados Unidos fazer lobby, a própria questão, né, depois daquele canal de diálogo que se inicia entre o Lula e o Trump na Assembleia Geral da ONU, se encontram na Malásia, ligações telefônicas, o próprio Mauro Vieira se reuniu pessoalmente com o secretário de Estado Marco Rubio, e eles se aproveitaram desse momento, inclusive a questão sensível da Venezuela, e o Lula se colocando como, né, o intermediário, junto com Joesley Batista, da relação entre Trump e Maduro. Então eles se aproveitaram desse momento, e o que acontece é, você tem uma correlação de forças completamente desigual, desproporcional. De um lado, que eu repito, você tinha lá pouquíssimos indivíduos ali atuando, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Paulo Figueiredo, e alguns outros parlamentares brasileiros, mas pouquíssimos, que estavam ali indo e fazendo esse lobby em prol da restauração do Estado de Direito no Brasil, e do outro lado, as grandes empresas brasileiras, o próprio governo, como eu disse. E aí surgiram, inclusive, agentes dentro dos Estados Unidos, também, especialmente essas grandes multinacionais que têm uma atuação maciça no Brasil, pressionando o Trump. O momento do Trump hoje dentro dos Estados Unidos também, há uma preocupação do governo com a questão mesmo, tanto assim que o levantamento do tarifaço em relação ao café e a carne, o suco de laranja, foi reflexo de uma insatisfação do público americano com o aumento da inflação. Então, dentro desse cálculo de custo-benefício das medidas, eles chegaram agora à conclusão de que era melhor levantar, e essa mensagem do Christopher Lando vem justamente nesse sentido. Eles, olha, o governo brasileiro está fazendo um aceno por meio do PL da dosimetria de que eles estão dispostos, né, a atuar em prol aí das questões que nós levantamos, entre as quais a questão da censura, das Big Tech. Então, ainda não há tantas informações dentro desse pacote de negociação entre o Brasil e os Estados Unidos do que está em jogo. Há pessoas que disseram que o Lula prometeu ali a concessão das terras raras, né, desses minerais críticos para os Estados Unidos. Esse é um tema muito sensível hoje para o governo americano, considerando que grande parte desses minerais são explorados, as maiores reservas desses minerais estão na China.
e são, né, justamente esses materiais que são utilizados na indústria de ponta hoje, da inteligência artificial, questão, né, dos computadores quânticos. Então, essa preocupação do governo americano com esse setor estratégico dos minerais críticos e, por parte do governo americano, que eles vão olhar sempre a situação, independente do país, né, sob a lupa do interesse americano preponderante na questão. E me parece que, ao longo desse tempo, o governo e esses grandes empresários brasileiros, e uma grande parcela da classe política brasileira, atuou justamente nesse sentido de levantar as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. É um cenário lamentável, porque a gente sabe que é um regime, né, esse Estado excepcionalíssimo de direito do Brasil, essa ditadura judicial, tirania judicial que se instalou no país, ela se consolida. Ela se consolida na semana passada, quando o ministro Gilmar Mendes blinda o Supremo Tribunal Federal com a questão da lei do impeachment. Agora temos, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes esvaziando as prerrogativas do parlamento. E já vimos até tratando disso aqui há um tempo no Sem Rodeios, né, Mari? De que não há salvação que não seja dentro da própria resistência do povo brasileiro a esse regime tirânico que se instalou no país. A gente sabe que é uma grande sustentação hoje desse regime. Assim como o Maduro e o Chávez, quando instauraram a ditadura na Venezuela, também tinha uma sustentação. Veículos de comunicação apoiando. A população na Venezuela, ela só acordou, de fato, quando o país entrou numa debacle econômica, colapsou economicamente, passaram, né, fome, ausência de produtos, escassez de produtos, um cenário igual ao de Cuba há mais de décadas, e aí a população despertou e falou, opa, alguma coisa aconteceu aqui que tá faltando comida na minha casa, abro a geladeira e não tenho nada para comer. Inflação disparou, mais de 1 milhão de %, né? Aquela hiperinflação nos mesmos moldes da inflação na Alemanha na década de 20, né? Supressão das liberdades individuais. 1/3 da população da Venezuela saindo do país. Aí chegou uma hora as pessoas acordaram, putz, mas aí, meu amigo, o trabalho de reconstrução agora, se o Maduro cair, o trabalho de reconstrução do país, um trabalho árduo. Há sinais de que muito provavelmente ele vai cair, a pressão americana, mas, infelizmente, dentro dessa escalada autoritária no país, nós estamos nesse momento de consolidação desse regime tirânico, supressão das liberdades individuais, atropelo do parlamento, Supremo Tribunal Federal esvaziando o Congresso Nacional. Se você pega as notícias da Venezuela de 10, 15 anos atrás, é o mesmo script, mesmo roteiro do que está acontecendo no Brasil. Então, temo que as pessoas não estejam, né, suficientemente conscientes do que está acontecendo, da gravidade do momento e que nós estamos atravessando, e essa decisão é ruim, essa notícia é ruim, porque ali era um mecanismo de pressão, especialmente sobre Alexandre de Moraes, para frear esses abusos do ministro em relação a tudo que ele tem feito, né? E essas últimas decisões, ainda mais nesse momento, nessa semana em que vem a público a informação desse contrato celebrado entre o Banco Master e a esposa do ministro. Então agora ele se sente validado, uma espécie de carta branca para continuar praticando todas essas ilegalidades, inconstitucionalidades. Então é uma notícia péssima e aguardemos mais informações para saber o contexto melhor, assim, né? Entender melhor o contexto, mas acho que esses elementos que eu trouxe aqui já explicam um pouco do porquê o governo americano acabou revertendo essas sanções, Mari. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada! Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!